Cacai, grande Cacai, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Desculpa aí o mau jeito, mas é que eu estou aqui na SPART, um lugar super especial, mas difícil às vezes de encontrar um canto para falar, entendeu? Tá maravilha. A gente hoje tem essa observação aqui do Gilmar Mendes, que é bem interessante, que o Sérgio Moro foi encontrar o Gilmar Mendes para tentar, sei lá, o que ele queria com o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes ele falou que o Moro e o Dallagnol roubavam galinhas juntos, né? Essa expressão forte aí que viralizou. Aí eu queria saber o que você acha dessa expressão do Gilmar Mendes e que o Moro e o Dallagnol roubavam galinhas juntos. O que você acha disso? Olha, eu, na verdade, até coloquei num grupo que eu faço parte que eu quero confirmar se isso é verdade, né? Porque é muito grave. O ministro Supremo falando para um senador da República uma questão tão absolutamente grave. Todos nós sabemos, eu sou um cara que denuncio as práticas nefastas do Moro, especialmente junto com esses procuradores adestrados que ele determina e comandava na época da República de Curitiba. Eu sempre disse que eles são, além de indigentes intelectuais, é um grupo que tem que ser investigado criminalmente. Agora, eu vi isso na imprensa, mas eu não ouvi a confirmação do ministro Gilmar Mendes, porque eu até imagino, conhecendo o ministro Gilmar, que ele tem têmpera para falar isso, ainda que seja na cara do cidadão. Mas eu prefiro não interpretar, porque eu não vi a confirmação do ministro Gilmar. É muito grave um ministro do Supremo Tribunal falar para um senador da República, que nós sabemos que tem que ser investigado por corrupção, por prevaricação, por peculato, por tudo que nós podemos imaginar, mas é diferente ter essa conversa tão aberta assim, né? Então, eu digo o seguinte, carinhosamente, se o ministro Gilmar efetivamente falou, não vi a confirmação dele, ele lavou a nossa alma, mas eu prefiro esperar a confirmação, porque não é fácil imaginar um ministro do Supremo Tribunal falar uma coisa de tal gravidade na frente de um senador da República. O doutor Moro nunca quis debater comigo, nunca quis discutir comigo. Eu sou só um advogado, é diferente. Porque se tivesse aceitado os inúmeros convites que eu fiz, eu teria dito a ele, na cara dele, que ele é um corrupto que aceitou ser ministro da Justiça para um governo que ele elegeu. É um caso clássico de corrupção, né? É o ato de ofício à prisão do Lula e depois o benefício de ter aceito ser ministro. Mas eu sou um advogado. Então, eu até entender que houve realmente essa frase do ministro Gilmar, eu prefiro ficar com uma brincadeira que eu faço, me permito contar aqui. Eu morava no interior de Minas Gerais e lá tinha, como todos cidadezinhas do interior, dois bêbados. Um cara do sul, no caso lá de Patos de Minas, e um baiano. E eles sempre falavam que ia matar o outro, aquela confusão danada e tal. Um dia, o baiano apareceu, o cara do sul apareceu morto. Prenderam o baiano, nem investigaram. E aí o juiz perguntou ao baiano: o senhor matou o fulano? Ele disse: doutor, achar bom é crime? Ele disse: como assim? Eu falei assim: não, matar eu não matei não, mas achei bom demais ele ter morrido. Então eu não sei se foi verdade que o ministro Gilmar falou isso para o Moro, mas eu achei bom demais ele ter falado. Muito bom, Cacai. Tem a expressão italiana também, né? Se não é vera, é bem trovato. Exatamente. É isso aí. Então, continuando no Moro, Cacai, a gente tem essa notícia de 2 dias atrás, né, que o Conselho Nacional de Justiça vai investigar criminalmente o Sérgio Moro. Há uma grande expectativa
da sociedade em relação a isso. Não só o Sérgio Moro serão investigados, mas a Gabriela Hart e o TRF4. Qual é a sua expectativa? O que você sabe sobre isso? Como que você interpreta essa notícia? Bem, veja bem, a gente tem que pensar a questão tecnicamente falando, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele não faz uma análise criminal, não cabe a ele fazer. Ele faz uma análise da questão comportamental, administrativa, daquele a quem ele é submetido, como era o juiz Sérgio Moro e essa senhora aí, a juíza Hart, e, ao que tudo indica, eu nunca li o relatório, mas eu tenho informações de que o relatório é duríssimo em relação a todos aqueles que fizeram malversação lá de condutas que podem ser consideradas ilegais e que vão ter ressarcimento, aí uma série de questões, mas não são questões criminais. Não cabe ao CNJ condenar ninguém criminalmente. É importantíssimo essa diferença. O que nós vamos fazer, do meu ponto de vista, vai sair um relatório duríssimo em relação à malversação de verba, não só do Moro, mas também dessa Daniela Hart, até, dizem, de tribunais, membros do Tribunal Regional lá da 4ª Região, juízes de outras regiões, como Bretas e tal, e essas pessoas vão ser julgadas por crimes que cometeram no âmbito da gestão, especificamente do judiciário, eram juízes, desembargadores e tal, e as qualificações criminais, mas não é criminal do crime que vulgarmente se chama, serão analisadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, o que eu tenho alertado e tenho chamado à reflexão é que esse relatório ele servirá e pode servir de base para uma espécie de notícia crimes para o Procurador-Geral da República. Aí, então, o que surgir lá de indícios de crime, como nós entendemos crime, nós, criminais, advogados criminais e pessoas do povo, isso sim tem que ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, que vai investigar os possíveis crimes cometidos pelos membros da tal República de Curitiba. Veja bem, eu tenho dito já há muito tempo, 2, 3, 4 anos, e tenho escrito que não é possível que o Supremo Tribunal Federal diga que esse grupo cometeu crime contra a administração da justiça, corrupção contra a administração da justiça, e que isso não seja investigado de forma rigorosa sob o prisma criminal. Então, talvez a gente tenha aí, através do CNJ, repito, o CNJ não é o caminho correto, o foro correto, para julgar criminalmente nenhum desses atores. Nem o Moro, nem os procuradores, nem o Tribunal de Justiça, nem a Hart, nem o juiz do Rio de Janeiro, ninguém. Não compete a ele julgar. Mas ele tem uma importância fundamental, julgar a questão administrativa, a questão comportamental desses juízes e pessoas que estão afetas a essa jurisprudência. Porém, repito, é importantíssimo, relevantíssimo que a gente tenha uma hipótese desse relatório servir como notícia crimes para que o Procurador-Geral da República e os seus assessores possam investigar criminalmente, que é o que eu tenho decidido, tenho perseguido, tenho discutido há 4, 5 anos. Discutir a questão e a responsabilidade criminal desses homens que fizeram a corrupção do sistema de justiça. Moro e seus asseclas. Muito bem, Cacai. Cacai, você tem essa notícia de hoje que os 2 fugitivos da prisão de Mossoró foram capturados. Prisão de segurança máxima. O Lewandowski, ministro da Justiça, ele participa de uma coletiva agora há pouco explicando o caso. Mas eu trouxe só essa notícia só para perguntar o que você está achando já da gestão do Lewandowski, já são alguns meses, já é possível fazer uma análise sobre como é que está a gestão dele, e o que você
algum ponto crítico? O que você está achando? Meu querido, lá no início, quando estávamos discutindo, logo depois da posse, antes da posse do Lula, eu conversei com o ministro Flávio Dino que eu era favorável a dividir os ministérios, né? Eu acho que o Ministério da Justiça é um, o Ministério da Segurança Pública deveria ser outro. Aí o ministro Flávio Dino me convenceu, ele é muito persuasivo, de que deveria ser um ministério só. Eu penso que a figura do ministro Lewandowski, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração e respeito, ele está muito afeto a lidar com as questões relativas ao Ministério da Justiça. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não teve nome melhor. Talvez se nós pudéssemos ter 10 nomes para ser escolhido, ele seria escolhido em 10 listas. Foi presidente do Supremo, um homem de alta respeitabilidade, uma cultura jurídica fantástica, professor da USP e tal, mas para cuidar do Ministério da Justiça. A segurança nacional, eu já acho que nós temos dificuldades no Brasil. Essa fuga, ela se deu, o ministro Lewandowski, a gestão dele não tem nada a ver com isso. Ela não foi gestada no período que ele era ministro, evidentemente foi gestada anteriormente. Gestada na falência do sistema prisional brasileiro. O sistema prisional brasileiro, independentemente se for o ministro Lewandowski ou o ministro Dino, é um sistema completamente falido. Nós temos 800 mil presidiários vivendo em situação subhumana. Desses aí, 45% da última vez que eu vi, não tinham culpa formada, não deveriam estar presos. Eu entrei com a ADC 43, que discutiu a questão da não prisão em segundo grau, não prisão até o trânsito em julgado, e que justifica, que até que foi, por sinal, o que deu a soltura do Lula. O Lula não foi solto por causa da decisão do Supremo, da questão da parcialidade, foi por causa dessas ADCs. E, no entanto, o Brasil continua da mesma forma, prendendo extremamente mal, de forma abusiva. Então, assim, essa prisão e essa tristeza que foi logo após a posse do ministro Lewandowski, isso é a prova da falência do sistema. Eu, por sinal, isso é uma coisa que poderíamos conversar isoladamente, eu sou contrário a essas prisões de segurança. Eu, na época, o Márcio discutiu sobre isso, eu fui completamente contrário, sou voto vencido. Eu acho aquilo desumano, aquilo não recupera ninguém, a pessoa fica lá sem ter acesso a absolutamente ninguém. O sistema carcerário brasileiro, simples, eu diria, já é cruel. São pessoas, assim, numa cela que poderia caber 3, 4, cabe 20. É um absurdo. O sistema carcerário brasileiro é uma vergonha nacional. E essas cadeias de segurança máxima é de desumanizar a pessoa. Então, eu prefiro fazer um corte diferenciado. Sou um crítico a esse excesso de encarceramento, sou um crítico às pessoas que vão para esse sistema de segurança máxima. Isso não leva a absolutamente nada. E fico feliz de que tenham sido presas essas 2 pessoas agora que se evadiram do sistema, mas não vejo isso como uma falha maior, zero em relação ao ministro Lewandowski. São questões que foram geradas nos últimos anos no sistema caótico do sistema penitenciário brasileiro. Muito bem. Caio, uma pergunta sobre as críticas que se faz ao ministro Alexandre de Moraes, né? Ele está sob fogo cerrado dos bolsonaristas há bastante tempo. Você tem uma crítica muito grande por parte da extrema-direita em relação a decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre suspensão de contas de internet. Aí você tem esse debate sobre liberdade de expressão no Brasil, que é um debate que é muito, muito, muito quente, né? Muita polêmica sobre isso. Queria saber a sua opinião sobre isso, sobre o que você acha, até onde vai a liberdade de expressão, até onde você acha que a justiça deve atuar nessa seara. Como você pensa isso, Cacai?
Muito legal você perguntar isso. Eu acabei de escrever um artigo que sai amanhã, no Poder 360, que eu falo sobre a força da direita e a organização da direita, conceitualmente falando, né? A direita, ela quer fazer uma visão diferenciada da realidade. Ela quer ter a narrativa dos fatos, né? Então, assim, como, por exemplo, no episódio lá do Rio de Janeiro, em que a Polícia Federal entrou e, depois de 6 anos, conseguiu enfrentar a milícia, é inacreditável, o chefe da delegacia de homicídio, que estava lá colocado para poder evitar que fosse investigação. O que é que diz hoje essa direita enrustida, mas forte? Diz que a investigação foi mal feita. Em relação ao ministro Alexandre, a direita faz o mesmo processo, que é tentar desqualificá-lo, né? Tentar dizer que ele está sendo abusivo. Veja bem, chegaram a falar o absurdo do absurdo de que ele deveria se dar por impedido porque ele tinha sido ameaçado. Veja bem, que loucura! Você imaginar a hipótese de um bandido, de um investigado, de um condenado poder escolher o seu julgador, ou seja, você é julgado pelo ministro que é um ministro duro, que é um ministro que segue a lei, então eu vou ameaçá-lo e ao ameaçá-lo eu o impeço. É algo inacreditável. Essa é a regra da direita hoje. A direita está tentando assumir a narrativa. Que bom essa pergunta, porque eu escrevi um artigo que sai amanhã no Poder 360 exatamente sobre isso, que é a tentativa de capturar a narrativa, entendeu? Eu não vejo como fazer qualquer tipo de crítica ao trabalho que faz o ministro Alexandre, que é um trabalho técnico dentro especificamente daquilo que tem que ser feito nos inquéritos, mas que estão levando a fazer esse tipo de malversação da realidade ou criar uma realidade paralela. Eu fico muito preocupado com tudo isso. Muito bem. Cacai, você teve esse fato curioso, extravagante, né, que foi essas 2 noites do Bolsonaro na embaixada na Hungria, né, 2 noites lá de núpcias na embaixada da Hungria, e aquilo teve um debate grande. Você também já deve ter falado disso aí por aí. Você acha que aquilo configura? Você acha que o Bolsonaro está provocando? Porque houve muito debate, né? Muita gente achando que aquilo configurava uma razão para a prisão do Bolsonaro, outros começaram a achar que o Bolsonaro está querendo uma razão para ser preso. Como é que você viu essa história? Miguel, tem 2 análises que têm que ser feitas. Tecnicamente falando, como advogado, eu não tenho nenhuma dúvida que existem já os motivos suficientes para uma prisão preventiva. E olha que eu, mesmo sendo uma pessoa de visão de esquerda, um democrata, sempre fui contrário, mesmo apanhando muito aí do nosso grupo, à prisão preventiva do Bolsonaro antes da condenação e o trânsito em julgado. Sempre achei que nós devíamos dar a esse cidadão tudo aquilo, por coerência, que nós queríamos que fosse dado aos nossos democratas. Então, eu penso que o ideal seria processá-lo, e até fiz um artigo semana passada pedindo, requerendo, suplicando à Polícia Federal que faça o relatório, pelo menos em relação ao 8 de janeiro, tem 4 outros grandes crimes investigados, para que ele pudesse ser, aí sim, processado e depois de tornado réu, vir um procedimento de julgamento que será rápido, o Supremo é rápido, para podermos condená-lo e aí sim, com o trânsito em julgá-lo, levá-lo a uma prisão. Prisão é a última raça, é sempre muito grave. Agora, eu entendo e tenho escrito e refletido sobre isso, que a estratégia do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, é provocar, é talvez criar fatos que nós não sabemos qual será a reação específica em relação ao que ele está criando. Por exemplo, é inadmissível o que ele fez em relação
a essa fuga que ele teve na Embaixada da Hungria. Ali, claramente, ele está submetido a prisões, a medidas cautelares. Claramente, ele provocou, ou para ser preso, ou porque ele realmente tem uma capacidade talvez menor de definição da vida, né? Ele me parece um indigente intelectual pior que o Moro, se é que é possível. Mas eu não tenho dúvida que ele está provocando. E vou te dizer aonde é, para mim, a maior provocação. Tenho escrito sobre isso. Ele tem quase desistido de uma defesa técnica, que é o que se faz. Eu sou advogado criminal, só faço advocacia criminal. Advoguei para 4 presidentes da República, mais de 90 governadores. Eu estou percebendo, com todas as vênias, que ele desistiu da defesa técnica. Ele está fazendo a defesa política, provocou aquele ato lá no dia 25, depois sai provocando, fazendo outras manifestações populares. Ora, o réu não provoca o seu julgador. Ele disse, eu não tenho medo de ser julgado, desde que seja por juízes absolutamente independentes, como se estivesse dizendo, claro, óbvio, qualquer um sabe ler isso, que o Supremo Tribunal é parcial. Então, ele está provocando sim para ser crime. Essa é a estratégia dele. Ele sabe que provavelmente vai pegar 20, 25 anos de cadeia no julgamento do 8 de janeiro. E talvez por uma questão política, os seus assessores estão desistindo de uma defesa técnica, que é lamentável, para partir para um confronto. Ele já perdeu, ele não sentiu que o confronto, o Supremo Tribunal, essa semana, teve uma decisão importantíssima, à unanimidade, dizendo que não existe a hipótese de argumentar que o artigo 142 da Constituição dá às Forças Armadas o poder moderador. Não existe. O que, infelizmente, convocaram lá o Luiz Gandra, o Bolsonaro convocou, para dizer que o artigo 142 da Constituição dava o poder moderador? É para criar a hipótese absolutamente infantil, pueril, de um golpe constitucional. Não existe golpe constitucional. O golpe é contra a Constituição. Então, eu não tenho dúvida, ele está provocando. Tenho dúvidas se o melhor para a democracia seria prendê-lo agora, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que, para o melhor, o correto, no processo penal, no processo democrático brasileiro, seria, nesse momento, decretar a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Muito bem, Cacá. Última pergunta, já libero você, sobre o golpe de 64, né? Foram agora 40, né? 60 anos, né, de golpe, e houve alguma polêmica porque o Lula resolveu não patrocinar pelo governo federal, nenhum ato explicitamente contra o golpe de 64, e você tem essa relação conturbada com os militares ainda, né? Então a pergunta é o que fazer com os militares, como você vê essa relação da democracia brasileira com os militares, como deveria ser, e como você avalia a política do Lula hoje em relação aos militares. Miguel, eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer uma homenagem ao ministro Zé Disseu, meu grande amigo e, para mim, o maior político brasileiro com capacidade de pensar a história do Brasil. Eu recomendo a todos que leiam. O ministro Zé Disseu foi cassado há 19 anos atrás pela Câmara dos Deputados e agora foi chamado a ocupar a tribuna do Senado pelo senador Randolph para falar exatamente sobre essa sua pergunta. Então, assim, eu acho que o ministro Zé Disseu me representou enormemente ao dizer da necessidade de nós fazermos um enfrentamento, sim. Veja bem, eu sou um crítico à forma com que nós agimos em 64 ao não punir os militares. Se nós tivéssemos punido os militares em 64, no golpe de 64, na tentativa que fizeram, que mataram muitas pessoas, torturaram muitas pessoas, se nós não tivéssemos perdoado e anistiado e esses fascínoras que torturaram e prenderam, provavelmente o Bolsonaro talvez não fosse presidente da República. O Bolsonaro, quando foi votar contra a presidente Dilma no impeachment, ele evocou
o Brilhante Ustra, que é o torturador dela. E a Câmara não fez nada, covardemente. Fez com que fizesse um elogio à tortura dentro da Câmara dos Deputados. Então, nós merecíamos, do meu ponto de vista, agora que estamos fortalecidos constitucionalmente e democraticamente, que nesse momento agora o governo Lula tivesse feito um enfrentamento, pelo menos uma homenagem àqueles que morreram, àqueles que lutaram, àqueles que sofreram, àqueles que foram coerentes com o momento democrático. Por opção, ele fez diferente. Então eu prefiro, ao invés de criticar simplesmente, pedir a vocês que escutem o ministro Setseu. O ministro Setseu fez uma lindíssima, brava, coerente, com uma dignidade enorme da tribuna do Senado, depois de tantos anos caçado, em homenagem àqueles que sofreram as agruras, as dores da tortura, da ditadura. Eu acho que nós temos que ter, sim, a capacidade de fazer o enfrentamento ainda. Nenhum povo poderá avançar se não fizer, no meu ponto de vista, uma visão bastante séria daquilo que foi absolutamente coerente com o enfrentamento da tortura, do assassinato, da corrupção, que foi o que aconteceu durante os golpes militares. Maravilha, Cacá. Muito obrigado. Boa semana para você. Forte abraço. Obrigado, abraço, querido. Tamo juntos.